Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e neste vídeo eu pretendo falar um pouco, comentar brevemente sobre o atual momento político que o Brasil está vivendo, principalmente na sua relação com os Estados Unidos da América, né? Em relação às sanções impostas pelo governo Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, e as consequências para o Brasil e principalmente quais os motivos que levaram a essa atitude do governo dos Estados Unidos para com o Brasil, né? Você deve ter ficado curioso pelo título do vídeo, né? Leviatã contra Leviatã, o que tem a ver, né? Você vai saber no decorrer do vídeo, né? Você vai no meio do vídeo já vai dar para perceber o que eu estou querendo dizer com isso, mas tem tudo a ver o título com o vídeo em si, não é um clickbait, não. E eu peço, portanto, que você, se você gostar do vídeo, que dê o like, possa se inscrever no canal se você não for inscrito, e também possa comentar, né, fazer algum comentário respeitoso, que eu vou ler, vou buscar responder e divulgar, né, para os seus amigos, colegas e familiares. Tá? O meu canal do Instagram é @Caio Casaroto, Caio de Souza com Z Casaroto, Cazarotto. Então me visite lá que eu tenho conteúdos de filosofia e um pouco de vídeo sobre política e filosofia também, tá bom? Bom, vamos lá. O que acontece em relação ao governo dos Estados Unidos, né? É claro que a esquerda brasileira e as redes sociais, né, muitas pessoas nas redes sociais vão afirmar que o governo dos Estados Unidos está ferindo de morte a soberania nacional brasileira ao impor tarifas e taxas exorbitantes, além de sanções bastante pesadas a ministros do STF, como um meio de chantagem, né? Segundo essas fontes, seria um meio de chantagem para que se conceda, por exemplo, a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro de 2023, né, aos presos do 8 de janeiro, que acabam sendo presos políticos no fim das contas, porque o crime foi um crime primordialmente político, né, configurado como atentado à soberania nacional, como um golpe de Estado, então teria sido um crime configurado como político, né, e também para libertar o Jair Bolsonaro da prisão, né, e para cessar as perseguições políticas em relação a ele e a pessoas ligadas a ele, e para que ele possa ser candidato à presidência em 2026. Ou seja, seria um método de chantagem do governo dos Estados Unidos, que tem poder para isso, e o Brasil estaria sendo submetido a isso, estaria tendo a sua soberania praticamente violada pelo governo dos Estados Unidos. Vamos analisar, né, se isso corresponde mesmo à verdade, se é uma chantagem, se é algo indevido, se é algo injusto, né, se é um crime que o governo Trump está cometendo, né, e se é o grau de culpabilidade ou de injustiça dessa situação. Né? Então, para analisar isso, nós precisamos recorrer a alguns dados concretos, né, da situação brasileira anterior a isso. Ninguém duvida que os presos do 8 de janeiro cometeram crime, né? Mas o problema é o tipo de crime. Qual é o tipo de crime que eles cometeram? Atentados contra o patrimônio público, certamente houve, né? Mas teria havido tentativa de golpe de Estado, né? Teria havido atentado à soberania nacional, atentado às instituições democráticas brasileiras, né, como ficou configurado, pelo menos na teoria, né, para embasar é, prisões longas, né, longuíssimas para os presos do 8 de janeiro. O fato é que houve cometimento de crime contra o patrimônio público,
e eles deveriam sofrer sanções penais e civis proporcionais a esse delito, mas não houve golpe de Estado, nem tentativa de golpe de Estado. Né? Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque qualquer pessoa que estude direito penal, né, e eu me formei em direito, estudei direito penal, sabe que para haver tentativa de algum crime, é preciso que haja pelo menos uma possibilidade de concretização desse ato. Né? Se eu, por exemplo, estou com uma arma de brinquedo e eu atiro com uma arma de brinquedo numa pessoa querendo matá-la, não houve tentativa, porque a arma é de brinquedo, a arma não tem o potencial de causar a morte da outra pessoa. Né? Então, basicamente, não há a possibilidade de concretização do ato. E esse foi o caso dos atos, das manifestações do 8 de janeiro. Por que não houve possibilidade de concretização do ato? Por dois motivos principais. Primeiro, porque não houve nenhum apoio de forças armadas, nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, nem de forças policiais. Não houve utilização de armas de fogo, né? Houve atentados ao patrimônio público, de fato, mas não houve tentativa de assumir o poder, né? Tentativa concreta de tomar o poder pela força, né? Força das armas. Então, não houve nenhum atentado nesse sentido. E, em segundo lugar, porque praticamente toda a classe política, no 8 de janeiro, que era um domingo, estava fora de Brasília. Né? Ou seja, não tinha contra quem cometer o ato. Né? Basicamente, Lula estava fora de Brasília, ele chegou no dia posterior. É, quase todos os ministros, né, ou todos os ministros estavam fora. Talvez o Flávio Dino não estivesse, só ele. Mas os ministros do STF, os deputados, os senadores, todos estavam fora de Brasília e não havia contra quem cometer o ato. Basta a gente lembrar, né, na história do Brasil, quando houve a fuga do Dom João VI. Né? O exército francês de Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, mas Dom João VI fugiu para o Brasil e não houve contra quem praticar o golpe de Estado. Então, basicamente, proporcionalmente, seria algo parecido com isso que ocorreu no 8 de janeiro. Não havia contra quem praticar o golpe de Estado. Né? Mesmo que houvesse tiros ou bombas, ou o que não houve, não havia contra quem praticar o ato. Mas o fato é que essas manifestações foram o estopim, né? Assim como tinha acontecido nos Estados Unidos 2 anos antes, foi o estopim para um recrudescimento das atitudes contra o conservadorismo no Brasil e contra o bolsonarismo, que é uma expressão local, né, e temporária do conservadorismo e do antipetismo, do anti-esquerdismo no Brasil. Então, o que se tornou evidente é que a partir do 8 de janeiro houve um severo recrudescimento das atitudes do STF, sob a liderança de Moraes, né, no sentido da proibição explícita de manifestações de pensamento e de manifestações de rua por parte dos conservadores. Né. Os presos do 8 de janeiro foram utilizados como um exemplo, né, como ocorre, por exemplo, né, em países que aplicam a pena de morte. Né, eles aplicam e mostram em praça pública, ou mostravam em praça pública, como um exemplo para que os outros não cometessem o mesmo ato. Os presos do 8 de janeiro são basicamente isso, exemplos para impedir outras manifestações no mesmo sentido, ou mesmo manifestações totalmente pacíficas. Né? Coisa que não vem acontecendo hoje, né, porque vem havendo a retomada das manifestações pacíficas no Brasil por conta da situação atual. O apoio do governo federal e a conivência das casas do Congresso Nacional, principalmente o Senado, né, que tem a incumbência de julgar os ministros do Supremo, e as casas do Congresso, o Senado e também o
o apoio do STF, no sentido de recrudescer a juristocracia, né, que o Brasil vem sofrendo, foram parte essencial para esse trabalho. Né? O conservadorismo, especialmente a expressão bolsonarista, né, ou a expressão local e temporal de bolsonarismo ou de apoio a figuras relevantes associadas a Jair Bolsonaro, o conservadorismo no Brasil foi posto na berlinda e configurado implicitamente como um crime político em si. Né? Ou seja, é proibido ser conservador e expressar o conservadorismo nas instituições democráticas, entre aspas, brasileiras. Né? A prisão do Felipe G. Martins foi um exemplo disso. Né? Mesmo sem provas, ele foi preso durante meses e passou por provações terríveis. A manutenção da prisão do deputado e ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso enquanto era deputado. Né? Isso é importante ressaltar, e é mantida a prisão mesmo em situações extremamente de risco à vida atual que ele vem passando. A morte do Clesão, né? Prisão de pessoas que levavam a Bíblia para o Congresso Nacional ou para dentro das instituições brasileiras em Brasília. E esse tipo de coisa, e também a perseguição política a Jair Bolsonaro, como se quaisquer dos seus atos e palavras tivessem o condão de atentar contra a democracia e contra as instituições brasileiras, foram todos esses instrumentos para gerar esse recrudescimento, para calar a direita brasileira e inibir quaisquer atos concretos da direita. Então, nesse ponto, é preciso reconhecer que o Estado brasileiro ele agiu por meio das pretensas instituições democráticas, né, como um verdadeiro leviatã. Né? E aqui eu entro no aspecto de por que o Brasil, o Estado brasileiro, agiu como um leviatã e como isso se vai confrontar posteriormente com outro leviatã. Segundo Thomas Hobbes, como não existe, segundo ele, bem ou mal, né, bem e mal, certo e errado, justo e injusto, de maneira objetiva, como isso não existe de maneira objetiva, ele é um relativista materialista nesse sentido, e como o ser humano em estado de anarquia, que ele chama de estado de natureza, vive numa guerra permanente de todos contra todos, sem haver definição de bem e mal, certo e errado, justo e injusto, cada um buscando o seu próprio bem, cada um buscando aquilo que considera como justo, né? Cabe, portanto, ao Estado, que é configurado por Hobbes como Estado Leviatã, referindo-se a um monstro bíblico, né, que pretensamente seria o protetor dos peixes e dos seres marinhos. Na verdade, é um monstro terrível, né, que tem todo um simbolismo quase que diabólico em relação a ele. Mas cabe, portanto, ao Estado Leviatã, segundo Hobbes, definir o que é o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, de acordo com a decisão subjetiva do soberano, que é a alma do Estado Leviatã. Então é ele que vai aplicar suas decisões subjetivas por meio da força, por meio da espada. Ele vai decidir, eu, soberano, decido por minha própria vontade arbitrária, o que é o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, e vou aplicar isso pela força, pela espada, aos súditos. Né? Dessa maneira, o soberano, representante do Estado Leviatã, é o único ser livre. É o único ser livre, porque não é impedido por ninguém, é o único que não é impedido por ninguém de realizar suas próprias vontades e decisões. Todos os súditos, como representados do Estado Leviatã, eles individualmente eles são súditos, ou seja, eles são
impedidos em sua liberdade para, supostamente, para benefício próprio, né, para manter as suas próprias vidas contra uma situação de guerra de todos contra todos. E só o soberano do Estado Leviatã é que é um ser totalmente livre, que não é impedido por ninguém de realizar suas vontades e decisões. O problema é que o Estado Leviatã, por meio de seu soberano, é livre apenas nos limites do seu próprio território e apenas nos limites dos súditos que obedecem a ele, dentro daquele território. Né? Porém, quando ele se confronta com outros estados leviatãs, né, fato é que existem vários, né? Então existem quase 200 países no mundo, existem, portanto, quase 200 estados leviatãs, segundo essa perspectiva. Quando ele se confronta com outros, deve-se reconhecer que entre eles, na relação entre os estados leviatãs, não há um soberano maior, não há um estado mundial, né, que decida por eles, né, sendo um juiz supremo de todos eles. Esses estados se encontrariam em estado de natureza, em estado de anarquia entre si, ou seja, em constante perigo de guerra de todos contra todos. E aí é que entra, que se aplica a situação vivenciada pelo Brasil, né, e que vocês agora entenderam por que o vídeo se chama Leviatã contra Leviatã. É o Leviatã brasileiro contra agora o Leviatã dos Estados Unidos. É aí que se aplica a situação vivenciada na relação Brasil-Estados Unidos. As atitudes das instituições brasileiras, não apenas de realizar perseguições políticas contra setores conservadores da sociedade, né, e contra pessoas ligadas a Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, mas também de se aproximar, né, o governo brasileiro se aproxima cada vez mais geopoliticamente da China, da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã, países do Oriente Médio contrários a Israel, a própria Venezuela, né, e Cuba e Nicarágua, ou seja, todo esse eixo chamado eixo do caos ou eixo do mal, né, esses países e essa situação geopolítica faz com que o Brasil cada vez mais se coloque como uma ameaça geopolítica, pelo menos indiretamente, uma ameaça geopolítica aos Estados Unidos da América, principalmente na atual configuração do governo Trump, né, que é um governo de direita, um governo conservador, e, portanto, todos os amigos do governo Trump são inimigos do governo brasileiro e vice-versa. Todos os amigos do governo brasileiro são inimigos do governo Trump. Então, geopoliticamente, pelo menos de maneira indireta, o Brasil tem sido uma ameaça geopolítica aos Estados Unidos. Não se trata só de perseguição ao Bolsonaro ou de perseguição de se conceder anistia aos presos políticos. Se trata de uma situação bem mais complexa que envolve a geopolítica mundial. Então, desse modo, a imposição de tarifas pesadas para produtos brasileiros e a aplicação de sanções a ministros do STF, né, por meio da lei Magnitsky, foram alguns dos meios que o governo Trump encontrou de pressionar o governo Lula para que ele deixe de ser uma ameaça geopolítica para os Estados Unidos, para que eles se sentem na mesa de negociações e possam negociar meio de que o Brasil não se encaminhe cada vez mais para uma ditadura e para que se aproxime cada vez mais de ditaduras efetivamente configuradas. Né? Então, é claro que o anti-americanismo, principalmente da esquerda, mas também de uma parte substancial da direita brasileira, se acendeu, né, quando houve o início das sanções impostas pelos Estados Unidos, e considerou que essas pressões internacionais seriam violadoras da soberania do Brasil, né, porque elas seriam vistas como meios de chantagem para as instituições brasileiras fazerem o que as instituições americanas querem, né, o Brasil fazer o que os Estados Unidos quer. Então seria um atentado contra a soberania brasileira, um atentado contra o Leviatã brasileiro. O Leviatã não estaria agindo
por vontade própria, mas por vontade alheia, né? Seria uma espécie de vício da vontade, seria uma espécie de vício da vontade do Leviatã brasileiro, que estaria submetido a um ente externo, um Leviatã externo, que seria o dos Estados Unidos. No entanto, se a gente for analisar friamente, nós vamos ver que essas atitudes do governo Trump, nenhuma dessas atitudes foi ilegal do ponto de vista internacional, né? Seja do ponto de vista das leis americanas, seja do ponto de vista das leis internacionais, das normas de direito internacional, né? Utilizar mecanismos de pressão internacional contra países que vão se encaminhando para um viés ditatorial, né, como é o caso do Brasil, sem dúvida, né? Não se configura como uma ditadura plenamente, mas já não é uma democracia plena há muito tempo. Então, utilizar mecanismos de pressão internacional, como tarifas, taxas, imposições de sanções a ministros, né, para que não possam ingressar no país, ou que não possam ter contas bancárias vinculadas ao país específico, são perfeitamente válidas, perfeitamente legítimas e aceito pelas instituições internacionais e pelas normas de direito internacional. Então, pela formalidade do direito, não está havendo nenhuma violação à soberania do Brasil. Só se houvesse uma clara e explícita invasão, por exemplo, dos Estados Unidos no Brasil, né, ou uma situação de guerra declarada, ou algo que fosse uma intervenção ilegal. Né? Houve sim intervenção, é óbvio que houve intervenção, mas não houve intervenção ilegal. Né? Mecanismos de pressão internacional podem ser aplicados. E o próprio Brasil, como o Lula mesmo já chegou a dizer, pode agir por reciprocidade. Ou seja, podemos impor tarifas no mesmo sentido para os Estados Unidos. Né? O Lula pode mostrar a força da economia brasileira, né? Que é óbvio que é uma piada, né? Mas o fato é que podemos, né, teoricamente, impor as mesmas sanções para os Estados Unidos. Mas é fato que os Estados Unidos têm um poder muito maior com as sanções, porque eles dependem muito menos do Brasil do que o Brasil depende deles. Né? Isso é claro. Né? Mas é claro que a esquerda e uma parte até da própria direita vai argumentar que a culpa da crise econômica e política institucional vivida pelo Brasil é do governo Trump, do governo dos Estados Unidos. Indiretamente seria a culpa do próprio Bolsonaro e da família dele, né? Principalmente o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, falando, negociando diretamente com o governo Trump. Mas é preciso ressaltarmos que até o presente momento não houve nenhuma tentativa concreta de negociação, né, do governo brasileiro em relação ao governo dos Estados Unidos. Né? Então, não houve tentativa de negociação com relação à anistia, à perseguição ao Bolsonaro e àqueles que se vinculam a ele, né, como o Felipe G. Martins e Daniel Silveira, todos os manifestantes, direto ou indiretamente vinculados ao Bolsonaro, políticos também, com tornozeleira eletrônica, etc. Não houve negociação no sentido da geopolítica, né, de ter relações menos amistosas com esses países do eixo do caos. Então, não houve tentativa de negociação do governo Lula de modo nenhum. Então, uma parte da culpa, com todo respeito, deve ser creditada ao governo Lula também, né? Que não abriu mão de absolutamente nada. E ao menos uma parcela nada desprezível da culpa deve ser também aos ministros do STF, que vem impondo uma juristocracia terrível no Brasil, né? Uma juristocracia como nunca antes vista na história desse país, como diz o Lula, que vem praticamente governando o Brasil, né? Impondo
sanções penais e civis desmedidas e fazendo perseguição política explícita, e também, né, agindo como um poder moderador, né, o STF, de modo ilegítimo, porque não está previsto na Constituição nenhum poder moderador, e também os membros do Congresso Nacional, principalmente o Senado Federal, pela sua conivência e omissão nesse estado de coisas. Então, o que resta saber é, nessa luta entre Leviatãs, entre o Leviatã brasileiro e o Leviatã americano, quem, portanto, tem mais potencial de levar a melhor, né? É claro que inicialmente a resposta seria o governo dos Estados Unidos. Porém, o fato é que o Brasil ele pode escolher mesmo não se submeter a essas pressões internacionais e ficar numa situação como a da Venezuela ou de Cuba, né? Ou seja, é possível manter o governo, né? Existem contatos internacionais também, né? Que a Rússia vai querer manter o governo brasileiro, a China também, é, e de fato podemos manter essa situação sofrendo as sanções terríveis dos Estados Unidos, colocando a culpa nos Estados Unidos, e manter uma crise econômica e política permanente, institucional permanente, ou pelo menos por muito tempo. Essa é uma possibilidade também. Então, não seria, portanto, uma vitória total dos Estados Unidos, e muito menos da direita brasileira. Mas essa é a situação que eu, pelo menos, posso enxergar e dizer para vocês, tá bom? Então, se gostaram, peço o like, a inscrição, os comentários e é, o encaminhamento para as pessoas que vocês gostem, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.